trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Dr. Eliseu Brasil, ele que é advogado de defesa do Marcos Alves de Lima. E o julgamento que ocorreu ontem, acabou que a sentença ele recebeu como pena 17 anos e 6 meses. O advogado de defesa, doutor Eliseu, nos passando detalhes desta situação, doutor Eliseu. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Jota, é uma situação complexa, né? Nós entramos com a defesa, a princípio, de legítima defesa. Chama legítima defesa sucessiva, é após uma provocação que a própria vítima criou. E também, em paralelo, nós entramos com a tese de crime privilegiado, após injusta provocação da vítima. Se você pega uma taca, um chicote e começa a bater nas costas de alguém, possivelmente essa pessoa vai ter uma reação. Por quê? A própria testemunha aqui, duas testemunhas aqui, fala que notou que os dois ficaram cegos. Então, aconteceu o crime. E também, na denúncia, tem duas qualificadoras, que é motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, é surpresa, e nós não entendemos isso. Agora, os jurados são soberanos e eles entenderam da condenação, e agora a única alternativa nossa é fazer um recurso e ir para o tribunal do júri para que ele seja levado a novo júri, porque as provas, a sentença e as provas são contrárias às provas dos autos. O senhor acha que o fato de ter disparado pelas costas foi a situação que pesou mais? Tá, mas o que eu entendo é o seguinte, pode ter sido isso, mas na realidade os maiores disparos não foram pelas costas, foram inclusive pela frente. Quando ele saiu e ele estava apanhando, levando tacada nas costas, ele atirou. Agora, o que eu quero deixar claro é que o cidadão perde, ele perde, se torna um cara sem condição de raciocinar, ele perde o raciocínio e acaba fazendo o que fez. E agora vai sofrer com essa pena alta, mas nós vamos fazer um recurso. Ok, portanto aí, doutor Eliseu Brasil, ele que é o advogado de defesa do senhor Marcos Alves de Lima, que matou o Hélio Pinto Carvalho. Nós estamos aqui com Stevens de Souza Carvalho. Ele tem 23 anos, é filho do saudoso Hélio, né? Que teve a sua vida ceifada. E ele acompanhou de perto o julgamento. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, essa fatalidade ocorreu com meu pai. É uma dor muito grande para a família. Todo mundo sofreu muito na época. É um sentimento que eu não desejo para ninguém. E o único sentimento que a gente queria que realizasse era o sentido de justiça. Hoje nós vimos aqui que pôde se realizar um pedaço dessa justiça. Não foi o que nós esperávamos, causando tanta dor. A pena foi branda comparada à dor que ele causou na minha família, o impacto que isso causou, destruir um pai de família, destruir um prefeito de uma cidade que era tão querido. Então, vamos aguardar os recursos, né? Eu espero que nos recursos ele perca novamente e tome uma pena que seja mais relevante para o tamanho do caso, tamanha proporção, tanto que veio parar aqui na comarca de Apatinga, com tamanha proporção e comoção que era isso na cidade de Nac e na cidade de Açucena. Todo mundo ficou muito comovido, todo mundo ficou muito triste, a cidade inteira conhecia o meu pai, o Hélio, a cidade inteira conhecia a índole do réu, que era o Marcos do depósito, a cidade inteira sabia do que ele era capaz, das coisas, várias mentiras e várias verdades foram deixadas de ser ditas ali. Então eu desejo que a justiça seja feita, ela foi feita em partes hoje, eu fico satisfeito em parte, mas eu espero que ele cumpra essa pena em regime fechado para poder refletir sobre o que ele fez, o dano que ele causou, o estrago que ele fez na minha família. Nós somos 4 filhos, na época 2 eram menores de idade, mas 3 moravam com ele, então foram 3 filhos deixados numa casa cheio de retratos do pai, foram tirados dessa forma violenta, então foi muito forte, abalou bastante todo mundo, o dia foi muito comovente, o enterro, o velório dele foi o maior velório que eu já vi na minha vida, a quantidade de pessoas que apareceram naquele velório para poder prestar a última condolência para ele foi muito grande, então você pode ver o tamanho da repercussão que isso causou, o tamanho do impacto que isso causou na cidade inteira. Ok, portanto aí o filho do Hélio Stevens, promotor de justiça, Dr. Jonas Monteiro. Após um intenso trabalho, né, dos órgãos de persecução penal, começando pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, Ministério Público e Justiça, jurados, né,
na nossa região. A acusação, a imputação que o Ministério Público ofereceu foi acolhida na íntegra. Todas as imputações e qualificadoras foram acolhidas, né? O Ministério Público discordou e obteve dos jurados esse afastamento das teses defensivas, porque não havia espaço. Então essa acusação foi acolhida na íntegra. Houve apenas um estendimento do Ministério Público de que poderia haver uma valoração um pouco maior da pena. Essa pena atualmente está em 17 anos e 6 meses em regime fechado, mas o Ministério Público entende que ela pode ser valorada um pouco mais e ofereceu recurso apenas para que a pena fique no patamar um pouco maior, que é adequado à gravidade do fato. Mas não tem, no nosso entendimento, não tem possibilidade de haver não deve haver novo julgamento. Agora é só uma questão de analisar esse quantum da pena, mas o mais importante é que a preocupação maior nossa que era evitar na nossa visão, impunidade, uma imagem assim de conivência com o crime, de desrespeito até a memória da vítima. Isso foi afastado hoje pelo Tribunal do Júri. O Ministério Público não acreditou na hipótese da defesa de legítima defesa, né? No nosso entendimento não havia nenhum elemento que apontasse para isso. Foi uma alegação do acusado, natural para se defender, para evitar uma responsabilidade penal, mas não havia qualquer espaço para essa alegação, né? Era um caso realmente de responsabilidade por homicídio duplamente qualificado. E também tampouco havia a provocação da vítima, né? Foi uma situação que o próprio acusado provocou e felizmente o Tribunal do Júri reconheceu essa explanação do Ministério Público e acolheu na íntegra a denúncia. A justiça foi feita no Vale do Aço pelo Tribunal do Júri, acolhendo a acusação do Ministério Público, né? E o acusado é o cumprimento da pena, né? Mas a nossa preocupação, que era esse crime ter uma resposta dentro da lei, dentro que a lei permite, foi dada, a justiça foi realizada e mais um caso, um caso emblemático foi resolvido e afastando uma impunidade. A lei é aplicada a todos, né? Empresário, qualquer um. E nesse caso era um caso que, assim como outros, não poderia ficar impune. Doutor Jonas, o fato do disparo ter sido pelas costas foi um agravante? Fez parte do conjunto de elementos que demonstrou que foi um ataque que não deu chance de defesa à vítima, o que a gente chama de execução, mas não apenas, né? Foram um conjunto de elementos que entendeu-se que o acusado ele provocou uma briga, né? E para que depois ele pudesse justificar, né, a agressão que ele praticou, né? Isso foi então um conjunto de elementos que levaram o Tribunal do Júri, nosso entender, a acolher a denúncia em cheio do Ministério Público. O Tribunal do Júri acolheu a denúncia do Ministério Público da motivação fútil relacionada tanto a entendimentos anteriores quanto a questão dessa disputa de lote. Não entender no Ministério Público esse era um motivo fútil, desproporcional, motivo pequeno para fazer cometer um ato tão grave como esse. Isso foi acolhido pelo Tribunal do Júri também. Doutor Jonas, quase 12 horas de trabalho, quase ininterrúpido. Qual a avaliação que o senhor faz de todo esse trabalho? Avaliação de dever cumprido com a sociedade, dever cumprido com a família, dever cumprido com todos aqui da nossa região e após 12 horas hoje, mas anos de trabalho, né, não só nosso, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e a sensação assim, de cumprimento de dever e que a justiça, na medida do que está na lei, foi realizada. E a Vanguarda agradece ao senhor pela cordialidade e parabeniza, né? Prata da casa, fazendo o trabalho aqui que honra muito a cidade. Obrigado. A gente cumpre o dever, né? Ninguém, se acontecer um fato grave, nós vamos buscar aplicar a lei, né? E a sensação, eu agradeço e que nos próximos casos vamos atuar da mesma forma. Ok, portanto, aí, promotor de justiça, Dr. Jonas Júnior, dentro do plantão policial.